Olá galera, e hoje nós chegamos ao fim da saga de análises mais gostadas aqui do canal. Depois de falar da capa verde, da capa vermelha e da capa amarela, finalmente chegou a hora de falar da capa mais diferente do universo de DPA, a capa roxa. E diferente das outras capas, a capa roxa tem uma característica única. Ela não faz parte do trio original de detetives. Ela aparece em momentos específicos, mas quando aparece, quase sempre significa uma coisa: magia. Porque a capa roxa está ligada diretamente ao prédio azul e à magia que cerca. Mas a capa não existe desde o começo da série. Ela surgiu depois e mudou bastante ao longo do tempo. Primeiro com uma personagem extremamente travessa e depois uma detetive que consegue ser um pouco mais responsável. Então hoje vamos entender como surgiu a capa roxa e qual a importância dela nos mistérios do prédio azul. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. A primeira personagem a representar a capa roxa foi Berenice Bizâncio Vega. E uma coisa importante é que a capa roxa nasceu justamente junto com ela na série. Isso porque no início de DPA, o sistema de capas era simples. Existiam apenas três: vermelha, verde e amarela. Essas três capas formavam o trio principal de detetives que participavam das investigações centrais da série. Só que quando Berenice entra na história, tudo muda. Berenice não era uma criança comum, ela veio originária do reino de Ondion, o reino mágico. Era uma jovem feiticeira, travessa, bastante curiosa e uma personalidade extremamente intensa. E por isso muitas vezes acabava se envolvendo em mistérios de uma forma bem diferente dos detetives. Ao passar das temporadas, enquanto o trio investigava as situações do prédio, Berenice trazia o elemento mágico para a história. E ao passar das temporadas, surgiu a capa roxa. Uma capa que não fazia parte oficialmente do trio, mas que representava a participação mágica de uma personagem nas investigações. Só que no começo, a relação da Berenice com a capa não era muito boa. Ela não tinha exatamente o comportamento de uma detetive. Na verdade, ela era muito mais travessa do que investigadora. Berenice adorava testar feitiços, brincar com magia e aprontar várias confusões. A maioria dos mistérios nessa época que a Berenice entrou era sobre algum feitiço, alguma coisa errada que ela tinha feito. E normalmente quando a Berenice aparecia com a capa roxa, ou era porque ela queria brincar de detetive, ou porque alguma coisa dela sumiu, quer investigar alguma coisa que aconteceu errado com ela. Ela representava aquela magia imprevisível que podia ajudar, mas também podia causar muitos problemas. Mesmo assim, a presença de Berenice é extremamente importante, porque nela ampliou o universo de DPA. Com ela, os mistérios deixaram de ser só situações do prédio e passaram a envolver o mundo mágico de Ondion. Ou seja, a capa roxa abriu portas muito maiores para a narrativa e para a história de DPA. Com o tempo que ela vai crescendo, a Berenice tem um pouco mais de responsabilidade. Mas no começo, meu Deus, ela só vinha para encher o saco com aquela capa. Mas foi muito importante essa capa, porque até nos filmes, principalmente no filme 3, a Berenice usa essa capa. Então não faz parte do trio oficial, mas tem muita importância dentro da série. Mas existe um detalhe muito interessante nessa capa roxa que muita gente esquece. Durante o período da série, as duas gerações, que a primeira geração era a Berenice e a segunda geração a Brisa, chegaram a coexistir. Porque como vocês sabem, a Brisa nasceu e a Berenice continuou um tempo na série com a Brisa como irmã. Não foi assim, Brisa nasceu, Berenice foi embora e aí Brisa passou a substituir a fase mágica da série. Na verdade, as duas chegaram a coexistir juntas. Pelas temporadas 16, 17, 18 e uma parte ali da 19, tanto Berenice tanto Brisa às vezes usavam a capa roxa juntas. Ou seja, durante um tempo a capa roxa teve uma fase bem mista. E aí nessa fase mista a Berenice já era um pouco mais responsável, mas mesmo assim bem. E Brisa começou a ser um pouco mais travessa, mas não tão travessa como Berenice era quando era pequena. A Brisa tinha um pouco mais de responsabilidade, mesmo sendo um pouco chatinha ainda. Isso criou um momento bem interessante, porque tinha duas personagens que às vezes brigavam ali, estando com a capa roxa. Uma coisa mais caótica, uma um pouco mais focada, a outra mais um pouco imprevisível, impulsiva. Então dava atrito. Com o passar das temporadas, Berenice vai lá para o acampamento de jovens bruxos e Brisa fica responsável pela capa roxa e pela criança caótica mágica ali do enredo da série. Aí é que nem a Berenice, com o passar do tempo ela vai ficando mais responsável com a capa roxa.
Brisa normalmente usa seus poderes justamente para ajudar os detetives durante os mistérios. Claro, atualmente, antes ela era bem travessa, é uma história bem complicada a evolução dessas duas personagens. Mas ela não aparece sempre para causar confusão, normalmente ela quer ajudar mesmo. Ela resolve mistérios quando envolve magia. Isso muda bastante o papel da Capa Roxa dentro da série. A Capa Roxa deixa de ser só uma presença ocasional, passa a aparecer quase como uma especialista em situações mágicas. Quando o mistério envolve feitiços, criaturas, a Capa Roxa quase sempre entra em ação. Isso faz com que a personagem se torne uma aliada muito importante para o trio. Claro que eles conseguem também pegar algumas pistas das coisas mágicas, mas a Capa Roxa ajuda a aprofundar esse lado mágico. No final das contas, a Capa Roxa sempre foi a mais diferente de todas de DPA. Ela não faz parte do trio oficial, mas mesmo assim, ela tem um papel essencial dentro da série. Porque sem a Capa Roxa, um monte de coisa não teria acontecido. Ela representa principalmente a misticidade da magia. Graças a personagens como Brisa, Berenice, essa capa acabou se tornando uma das mais interessantes de DPA. Gente, eu sempre amei a Capa Roxa, eu acho que é uma das minhas preferidas. Ainda mais porque eu era uma criança muito apocalíptica, então eu gostava da confusão mesmo. Pra mim, a Berenice era o máximo, tá? Quando eu era criança, eu achava as besteiras que ela fazia com o trio o máximo. Mas, né, hoje em dia, parando pra observar, ela mais complicava do que ajudava. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal, que isso me ajuda e me motiva a continuar postando vídeo pra vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.